Olá pessoal, bem-vindos a um vídeo aqui com o Frigo. Então aqui iremos conversar sobre filosofia medieval, sobre alguns interesses da pesquisa dele. Estamos aqui no Seminário Aparecida de Caxias do Sul, seminário esse que eu fiquei de 99 a 2001. Eu passei o ensino médio aqui estudando, depois eu continuei, eu fiz o propedêutico em Farroupilha, no Santuário, e eu fiz mais um ano e meio de filosofia aqui mesmo em Caxias, na UX, vinculado ao seminário, e depois eu acabei saindo do seminário. Bom, o Frigo, passo a palavra para ti já, te apresenta aí para o pessoal te conhecer, enfim, quem é o Frigo, né? Então, eu sou Gabriel Guilherme Frigo, né? Conhecido como Frigo, é mais Frigo. Fácil. Assim como Salvador, né? É mais fácil. E eu também estudei aqui, não para te deixar mais velho, mas eu estudei aqui de 2011. Estudei e morei aqui em 2011 a 2013. Depois também fiz o propedêutico, já em Caxias, filosofia. Fiz um semestre de teologia e acabei saindo e saindo do seminário, iniciei o mestrado em filosofia, continuando um pouco também a minha pesquisa que eu fiz na graduação em Tomás de Aquino, filósofo teólogo medieval. Eu estudo principalmente os conceitos de lei, justiça, né, teoria política e um pouco teoria do direito em Tomás de Aquino. Que foi o assunto do teu TCC e agora da dissertação. Isso, um pouco mais aprofundado na dissertação. Algo curioso que eu pensei agora, que talvez seja uma dúvida de várias pessoas, quem vai para o seminário, no meu caso e no teu, né, mas tu chegou à teologia, eu não, faz filosofia, depois teologia, e depois se torna padre, depois do diaconato, né? Por quê? Por que filosofia, depois teologia? Por que esse processo que o seminarista faz? Então, essa é uma das boas tradições que a gente herda da Idade Média. Desde lá, na verdade, já se tinha esse, digamos assim, esse caminho, né? Não era uma filosofia como nós fazemos hoje, mas era, basicamente eles estudavam, por exemplo, lá, o órgão do Aristóteles, né? A retórica, a lógica, que é uma introdução à teologia, para que o teólogo consiga refletir melhor as realidades reveladas, né? E talvez, já fazendo esse gancho, Santo Tomás é um dos que consegue e contribui muitíssimo para isso, quando ele une aquilo que é revelado, o conhecimento que se chama revelado, que é o conhecimento teológico, com o conhecimento racional, aquilo que a nossa razão humana consegue compreender das coisas, do mundo, né? Sim. E Santo Tomás diz, não, esses conhecimentos não podem andar separados, né? Eles têm que ser integrados. Então, a filosofia vem aí, né? Ela entra, digamos assim, na formação sacerdotal, nesse ponto, né? Na integração dos saberes, na integração do conhecimento, para que o teólogo também consiga pensar a fé racionalmente e criticamente. E é por isso que ela é tão importante. E até hoje, né? Mais de 800 anos, digamos assim, podemos considerar que é assim. Eu vou aqui me apresentar como um total leigo, propositalmente, né? Qual a diferença entre filosofia e teologia, já que estamos falando sobre esse assunto? Então, aí a gente entra, digamos assim, a partir do Tomás de Aquino, né? Eu posso falar que a partir do Tomás de Aquino, a teologia, ela é esse saber, esse conhecimento revelado. É aquilo de Deus que Ele mesmo se faz conhecer a nós. E onde que a gente encontra a principal fonte, né, digamos assim, da teologia? É aquilo que Tomás dizia, a Sagrada Escritura, na Bíblia. Sim. Né? Nos textos bíblicos está aquilo que Deus se revela a nós. Para ele, a filosofia, ela é exatamente esse conhecimento do mundo, né? É aquilo que a nossa razão humana conhece do mundo. Então, tudo pode ser transformado em conhecimento filosófico para ele. Sim. Toda a criação, todo o mundo passa pela razão humana. Então, tudo pode ser filosofia, nesse sentido. Sim. Até um autor chama ele de doutor da criação. Uhum. Porque toda a criação, tudo aquilo que é humano, né, que é material, passa pelos sentidos e, portanto, pela razão humana. Sim. Essa é, digamos assim, a partir dele, uma diferença que a gente poderia fazer, né? E quando se fala em filosofia, né, antiga, medieval, moderna e contemporânea, sempre se pensa, a filosofia medieval é uma filosofia cristã, mas como demarcar a separação, né? Esse é um problema, acho que todo estudante que faz filosofia, quando ele chega no período medieval, parece que rompe totalmente com o pensar dos gregos. Depois os modernos rompem novamente com os medievais. Então, como demarcar o período medieval? Essa também é uma ótima... É outra questão polêmica, né?
É bem interessante isso. Tem até um autor que eu estou lendo agora que é da filosofia do direito, que é o Michel Villet, que ele vai dizer que os autores do Renascimento conseguem se afastar mais dos antigos do que os medievais. E o que parece uma contradição, porque o objetivo do Renascimento era retomar a antiguidade e romper com a Idade Média. Mas quem retoma a antiguidade como forma de pensar no Ocidente são os filósofos medievais. Sim. Quem consegue fazer a retomada de Aristóteles através então dos árabes e dos judeus são os filósofos medievais. Sim. Então, essa acho que é um primeiro ponto. Assim. Sim, claro, né? Porque sempre se critica muito, né? A filosofia medieval é um período aí que não produziu muita coisa para a filosofia e tal, que é um pensamento totalmente equivocado, né? Sim. Se nós pegarmos, por exemplo, aquilo que foi a produção de São Tomás, a produção dos outros filósofos medievais, ela é muito vasta, né? Ela é muito extensa. Sim. Então, se produziu muito conhecimento útil, né? Digamos assim, não ficavam discutindo questões irrelevantes. Até esse é um ponto muito importante, porque faz parte da visão de mundo dos autores. Às vezes se diz que na Idade Média se discutiam questões sobre Deus, sobre os anjos, né? Questões que não são relevantes. É exatamente o contrário. Tá, e como separar a filosofia da filosofia grega, né, da filosofia medieval? Existiu uma filosofia no período medieval ou é teologia? Então, essa pergunta ela é muito boa e é um pouco complicada, assim. Por quê? Porque faz parte um pouco da visão de mundo, até dos autores, né? O Tomás de Aquino, ele não se considerava um filósofo propriamente, né? Ele se considerava teólogo. Tanto que a principal obra dele é chamada Suma de Teologia. Mas, digamos assim, o método que ele usava, ou a maneira de fazer teologia, ela era filosófica, né? É aquilo que se diz, ele é um teólogo filosofante, né? Até se brinca um pouco. Por quê? Porque ele utilizava o Aristóteles e os outros gregos também como instrumento de fundamentação das suas teses, né? Então, até o professor de Boni, vocês chegou a ter aula com ele, né? Conhecido professor de Boni. Importantíssimo, grande comentador dos medievais. Talvez o maior medievalista do Brasil. Eu, com certeza. Infelizmente, não tive aula com ele, mas leio muito as obras. Ele diz, inclusive, isso. Quando a gente pega um autor medieval, nós não temos que pegá-lo como sendo um comentador dos gregos, mas como um medieval, de fato, né? Tomás de Aquino não é um comentador de Aristóteles. Ele é Tomás de Aquino, com um pensamento próprio, com uma filosofia própria, que se utiliza de Aristóteles. Aí até quem estuda Tomás de Aquino faz essa diferença. Uma coisa é o texto do Tomás e outra coisa é o comentário aos textos do Aristóteles. Então ele tem comentário à ética, a ética nicomaqueia, comentário à política. Todos esses são textos que ele faz o trabalho de um comentador. Ele pega o Aristóteles e ele apresenta as teses para o seu leitor. Que é diferente da Suma Teológica, que são teses dele, é o trabalho filosófico-teológico dele que está aí. E o que ele dizia? Ele não separa o fazer do filósofo do fazer do teólogo. É uma mesma coisa. Ele não faz essa separação. Por quê? Porque o grande objetivo dele, e de todos os outros medievais, pensadores, é chegar ao conhecimento da verdade. E se não existem duas verdades, como defendia Tomás de Aquino, haviam pensadores medievais que defendiam a ideia da dupla verdade, uma verdade filosófica e uma teológica. Tomás defendia uma unidade da verdade. Esse é um debate bem interessante, né, da dupla verdade. Depois a gente pode até... É que tem muito assunto aqui, né? Também tem que a Idade Média é um período de 1000 anos. Sim, sim. Então tem muito assunto, muito conceito. Se tu pensar, por exemplo, o período clássico da Grécia, século V, né? São 100 anos. O Renascimento. Renascimento. Idade Moderna. O período do século XVII, que tem bastante... 100 anos, né? Comparado a 1000 anos, que é muita coisa mesmo. Então, é interessante isso, né? Porque tem muitos grandes filósofos que são, até certa parte nas obras, comentadores de outros. Isso. E de certa maneira, em um determinado ponto, eles rompem com esse comentador e se tornam filósofos, de fato, né? É um percurso meio que normal, né? Porque eu acho que um filósofo não sai de cara, pouquíssimos, claro que tem, né? Mas de cara escrevendo grandes teses filosóficas, mas eles partem já daquilo que existe e constroem a partir disso, né? Isso, um exemplo bem claro para perceber isso, no Tomás de Aquino digamos assim,
o processo que levava a um estudante se tornar professor universitário, né? Então, para o chamado bacharel, né? Mestre bacharel. Eles tinham que fazer um comentário às chamadas sentenças do Pedro Lombardo. E um dado que o padre Chunique, que é um grande medievalista também, lembra, é que Tomás ele inova muito, porque ele cita 2000 vezes o Aristóteles. Ao passo que o Agostinho, que era o grande teólogo da época, ele cita só 1000 vezes. Só 1000 vezes. As sentenças era uma obra muito extensa, eram 4 livros. Então, e no terceiro livro, um exemplo para também comparar o Tomás com os seus contemporâneos. Esse exemplo é o próprio padre Chunique traz, que no livro terceiro, Tomás cita 200 vezes a Ética. Acho que é 200 vezes, não lembro. A Ética Nicomaqueia, do Aristóteles, 200 vezes. O Boaventura, que é um outro filósofo teólogo medieval, muito próximo nos debates de Tomás, cita 3 vezes o Aristóteles. Então também é um exemplo que ele dá para mostrar que o Aristóteles, como ele chega um pouco no Ocidente, né? Sim. Tomás é um dos que traz ele com muita força para o debate, enquanto que alguns vinham com uma certa restrição. Comparando, né? E aí vem a ideia da dupla verdade. Porque o argumento de Tomás. Por que usar Aristóteles? Porque aquilo que ele disse de verdadeiro era verdadeiro para ele e continua sendo para nós. Sim. Então não tem por que um cristão não usar um pagão. Sim. É a verdade que está em jogo. E é isso que Tomás buscava, até para terminar a resposta, né? Até porque pagão pelo momento histórico que ele viveu e tudo mais. Exato, exato. É uma loucura isso. Pensar que ele citou 2000 vezes. E essa retomada do Aristóteles no Ocidente por meio dos árabes, enfim, né? Porque até certo período na filosofia medieval o Aristóteles não era discutido. O que se conhecia era o órgão. Então, Agostinho, por exemplo, chegou a conhecer as obras de lógica do Aristóteles. Sim. Mas a ética, a metafísica, não. O órgão não era bem importante mesmo, né? A própria política chegou a 1245, mais ou menos, no Ocidente, né? Sim. E quem são esses grandes teóricos que retomam o Aristóteles? No Ocidente cristão, digamos assim, porque essa é uma outra discussão, se existe uma filosofia cristã ou só uma filosofia, né? Então, no Ocidente, quem retoma o grande é Alberto, né? Alberto Magno, que era o mestre, o tutor do Tomás de Aquino. E Tomás entra na esteira e, nesse sentido, digamos que ele supera o próprio mestre. E eu gosto aqui da figura do Alberto porque ele é, digamos assim, o símbolo de uma outra coisa medieval, que é a universidade. Alberto Magno ele era um professor universitário, mas ele era um teólogo, um filósofo, um cientista, um pesquisador. Ele era o símbolo do universitário. E é ele um dos que retoma Aristóteles, ou pega Aristóteles, por exemplo, das obras que vinham com os cruzados. Muitas obras vinham com os cruzados. E chegavam aqui, muitas vezes comentários, por exemplo, de Maimônides, né, que é um judeu, a do Avicenne e do Averroes, né, importantíssimos. Eles são sempre lembrados, né? Que são os árabes que comentam Aristóteles no Oriente. E difíceis, né? Difíceis, sim. É difícil. São bem complicados. Eu tentei estudar, mas é bem difícil. Eu tentei estudar o Averroes, um pouco por causa das discussões medievais que acontecem em torno dos comentários dele, né? Tem até os chamados averroístas latinos, que é uma corrente de interpretação, e a corrente do Tomás, que é outra. Então eu tentei conhecê-las, né? Sim. Mas são difíceis. Exato. Porque o Frigo, né, é um grande pesquisador. Eu chamo de grande porque isso aqui é um reconhecimento público, né? Nossa. Porque eu reconheço mesmo que é um grande pesquisador já do período medieval, de Tomás. E ao estudar Tomás, tu acaba estudando esse pessoal do século XIII, os autores próximos, né? De certa forma. O Tomás, ele é o Gramberman, que é um estudioso de Tomás do século passado, ele diz que Tomás é um daqueles autores que, quando a gente lê, a gente tem que olhar o que veio antes dele e aquilo que ele deixou para os posteriores, né? Sim. Porque ele acaba influenciando toda uma geração posterior. Basta ver a segunda escolástica, que até está se retomando hoje o estudo mais forte, que é principalmente na Espanha, né? Que é
Francisco de Vitória, Francisco Soares, Bartolomé de las Casas, né? Sim. Todos eles com uma certa influência, né? Sendo influenciados pelo Tomás de Aquino. Alguns uma influência de negar, outros uma influência de afirmar as teses do Tomás. E logo no contexto de Tomás, digamos assim, nós temos Boaventura, que é um outro teólogo importantíssimo do período. Um pouco depois nós temos Duns Scotus, Que é um grande oponente, inclusive. que é um grande oponente em questões filosóficas e teológicas. E depois o Guilherme de Ockham, né? Outro grande oponente, né? Com o nominalismo. Príncipe do nominalismo.